Boa noite, são 6h50. Eu queria dar por aberta a mesa redonda da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada à análise do projeto de lei 7180/2014, Escola Sem Partido. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a simpatia da Câmara dos Deputados de se fazer presente aqui nessa audiência, se interessar em levar o debate desse projeto para os mais diversos estados do Brasil. Já estiveram, se não me engano, em São Paulo e algumas cidades, agora no Rio de Janeiro, percorrerão o Nordeste também, ouvindo e levando adiante as ideias que a população tem em relação ao projeto de lei. Eu queria passar a palavra para o vereador de Niterói, meu xará Carlos Jordi, essa grata surpresa que surgiu no nosso município ao lado, um município que tem necessidade extrema de termos políticos, vereadores, são aquelas pessoas mais próximas da sociedade, que não atendam somente o interesse de determinadas localidades, mas carregam consigo também uma ideologia, uma informação que possa acrescentar. Porque de nós aqui, vereadores, é que surgem futuros prefeitos, que surgem futuros governadores, futuros deputados federais e, quem sabe, senadores. Então, é de extrema importância em que levemos a sério também qualquer debate nacional ao se posicionar quanto ao voto do seu vereador. Então, eu passo a palavra aqui para o meu amigo vereador Carlos Jordi. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, queria saudar toda a mesa. São pessoas que durante muito tempo eu admirei na luta aí pela verdade, pela justiça, pela liberdade, e que hoje me vejo sendo honrado por estar aqui sentado ao lado deles. Fiquei muito feliz com o convite do meu amigo Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que admiro demais seu trabalho. Sempre digo que ele é o segundo melhor deputado federal na Câmara, só perde meu pai. Admiro demais também o trabalho do Carlos, meu xará, que também é um grande amigo de trincheira, que tem feito um belíssimo trabalho aí. E a Bia também, que foi uma grande amiga que fiz a partir do ano passado, exatamente, acho que em novembro, né? E participou também do nosso projeto Politicamente Incorreto. Sempre admirei também e hoje estamos aí trabalhando juntos. Fico muito honrado de estar aqui sentado junto com eles. Na verdade, falando um pouco sobre a doutrinação ideológica, a doutrinação ideológica ela não é algo que é recente, já é algo de muitos anos, é algo que realmente é um fato notório, é grave, ele está entranhado realmente no sistema educacional e chegou um momento que se tornou insustentável e ele tem que ser corrigido. Ele é algo que já tem há muito tempo. Durante o regime militar, por exemplo, a gente sabe que existia um braço armado do Partido Comunista que praticava terrorismo, iam fazer todas as suas barbaridades, sequestros, assaltos nas ruas. E também tinha aquela ala que permanecia estudando as técnicas de marxismo cultural, estudando as técnicas de Gramsci, da escola de Frankfurt, Herbert Marcuse. E nesse mesmo cenário, existiam também professores, principalmente de História e de Geografia, em que eles utilizavam o sistema de ensino, o meio acadêmico, para se insurgir contra o regime militar. E com o tempo, isso foi se tornando uma verdadeira bola de neve, porque os alunos que estavam sendo doutrinados, eles também se tornavam professores e vinham com mais contundência para fazer toda essa doutrinação. E isso realmente tornou uma bola de neve. Eu acredito que todos aqui já passaram por já vivenciaram um pouco de doutrinação ideológica. Eu tenho 35 anos, eu já passei quando era mais novo, mas simplesmente a gente não sabia que aquilo era doutrinação ideológica. O termo doutrinação ideológica é um termo novo para um fato muito antigo. A gente percebia aquilo, e eu me lembro muito bem de professores meus atacando o capitalismo e falando aquelas coisas lindas a respeito do socialismo, e eu chegava em casa falando para o meu pai, só que graças a Deus meu pai sempre falava, rapaz, nada disso não vem falar disso aqui não, porque seu tio seguiu esse caminho, olha como é que ele está, um vagabundo. Então,
acho que todo mundo já passou um pouco por isso, só que naquela forma ele ocorria de forma mais velada. Ela era uma forma mais modesta. Só que com 13 anos de PT à frente do Ministério da Educação, isso agravou e muito, se potencializou demais. A gente chegou realmente no momento crítico em que a doutrinação ela chega a níveis que fogem do nosso controle. Antes, o marxismo, a doutrinação marxista que ocorria nos colégios, ela ocorria de uma forma, digamos assim, mais ortodoxa. O que eles ensinavam nos colégios era a respeito de luta de classes, trazendo aquele paralelo de luta de burgueses contra trabalhadores, faziam críticas frontais ao capitalismo, enaltecendo sempre o socialismo. Só que com o passar do tempo, isso tomou um outro contorno, foram tomados outros contornos e essa doutrinação ela assumiu pautas mais pós-modernistas, que são, digamos assim, essa característica do marxismo heterodoxo que a gente vê hoje, assumindo uma luta entre oprimidos e opressores, em que segmenta cada vez mais, como bem falou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, segmenta cada vez mais a sociedade, colocando a sociedade em antagonismos que são cada vez mais capilarizados. É uma luta entre brancos e negros, entre heterossexuais e homossexuais, entre homens machistas e as mulheres no geral, entre o Estado, que é omisso, e também os injustiçados da sociedade, as vítimas da sociedade, os bandidos. Oi? Não entendi, depois... Ah, sim, com certeza. Isso realmente chegou nesse nível em que a gente percebe que se tornou muito insustentável isso. E por isso que cada vez mais chegam cada vez mais denúncias para a gente. Isso realmente saiu do esgoto e veio para a superfície. Saiu da escuridão e veio para a superfície. E o argumento dos professores, esses militantes travestidos de professores, para falar a respeito dessas visões, essas concepções ideológicas, é sempre que estão se formando cidadãos com pensamento crítico. E o que vem a ser esse pensamento crítico? Bom, eles tentam passar uma falsa impressão, e também, digamos, seria essa a verdadeira concepção do termo pensamento crítico, de que eles estão dando duas concepções de mundo, diferentes visões de mundo, e com isso eles conseguem capacitar o aluno para que ele adquira autonomia e assim fazer julgamentos através daquilo que lhes foi dado, ou não fazer esses julgamentos. Só que o que a gente percebe nas salas de aula, na verdade, não é isso. O que a gente percebe é que os professores, eles estão muito bem intencionados, aliás, mal intencionados, e bem, digamos, sabendo muito bem o que eles estão fazendo, em dar uma versão única da história, ou uma visão única de mundo, de muitas vezes de forma distorcida, e fazendo com que o aluno assuma aquilo como uma verdade absoluta. Então, quando eles dão aquela visão de mundo, aquela versão do mundo, como se fossem, digamos, concepções consideradas justas por eles, e, digamos, assumindo esse cenário em que existem opressores e oprimidos, eles acabam assumindo um contorno de que existe um bem e um mal. E eles estão passando a visão deles que é a luta do bem. E os opressores são o mal. E se o aluno ele não concorda com a visão dele, ele acaba sendo uma pessoa que é a favor dos opressores, é uma pessoa a favor do mal. Então, isso já vem acontecendo há um tempo, isso obviamente que se potencializou demais agora, e os professores com esse argumento de pensamento crítico vêm cada vez mais distorcendo o que deveria ser realmente o verdadeiro pensamento crítico. Estão, na verdade, lobotomizando as crianças, e elas estão, crianças e adolescentes, estão realmente assumindo o engajamento político e ideológico deles. Os professores, eles estão, na verdade, engajados em formar militantes para lutar as suas pautas políticas, as suas lutas políticas.
E isso a gente vai observar, a gente já vem observando em muitos outros vídeos que a gente vê na internet, os demais expositores aqui também trouxeram. Eu vou trazer alguns aqui, 2 vídeos e um áudio que me enviaram hoje. Mas se eu pudesse aqui, eu traria muitas outros áudios, outras mídias que falariam, que mostrariam que isso realmente é uma realidade. Alguns vão dizer, vocês não, porque acho que a maioria aqui é a favor do Escola Sem Partido. Mas muitos que são contra o Escola Sem Partido dizem que isso são fatos isolados. Não são fatos isolados. A gente observa isso há muito tempo. Eu sempre observei isso. E depois que eu fui eleito vereador, denúncias chegam para mim a todo momento. Várias pessoas, eleitores e até filhos de eleitores, vêm me trazer essas denúncias. E a gente realmente fica perplexo como isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Vou mostrar um vídeo primeiro. Eu espero que o vídeo consiga passar, né? Se não passar, eu vou achar que é complô da família Bolsonaro contra a gente, porque o da Bia não passou, o deles passou. É só apertar aqui? Eu vou passar primeiro um vídeo, vamos tentar ver se passa. Você passa? Tá. Esse vídeo, primeiro, deixa eu só explicar um pouquinho. Esse vídeo ele foi um flagrante em que um eleitor meu, no dia 27 de maio, um dia antes da greve geral, ele viu crianças de 8 anos, talvez numa atividade externa, talvez indo para um museu, com professores e que estavam estimulando-os ao famoso Fora Temer. Pode passar, por favor. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eles gritam ali no computador, dá para ouvir bem, que é Fora Temer. Isso aqui... Bom, o que a gente vê ali é uma verdadeira canalice que estão fazendo com crianças. Crianças de aparentemente 8 anos... Crianças que não têm noção do momento político que nós vivemos. Crianças que não têm noção de quem é Temer. Crianças que não têm noção do que é a política do Temer. E que estão sendo influenciados por professores para poder ficar bradando, sendo manipulados para seus fins políticos. E eu não estou aqui defendendo o Temer, não. Eu não votei no Temer e acho ele um péssimo político. Mas eu acho que crianças que não têm... Crianças como aquelas ali, que não têm noção, não têm discernimento político para falar a respeito dessa situação, não podem ser estimuladas a fazer esses gritos aí. Assim como, vamos supor que essas professoras que tem ali, elas sejam eleitores do Lula. Eu gostaria de saber se as crianças, os filhos delas, estivessem sendo estimulados no colégio a gritar fora Lula, se elas gostariam disso. Então, fica claro aqui que as crianças não podem ser utilizadas para os fins políticos de professores ou quaisquer pessoas que sejam. Eu sei que essas crianças não têm noção sobre política, porque eu me lembro até em 92, eu tinha 10 anos, quando houve o impeachment do Collor. Eu não sabia de nada que estava acontecendo, eu sabia apenas, via na TV, cara pintadas e falavam de impeachment, mas eu não tinha noção de nada. Então o problema aqui não é o Fora Temer. Poderia ser Lula na cadeia, urgente Bolsonaro presidente, isso não pode. Não pode acontecer, é pronto. Somente isso. Agora eu vou mostrar mais um vídeo, que eu não sei, alguns de vocês devem ter visto já esse vídeo, que eu até quando eu recebi de um eleitor, um garoto que eu acredito que ele tenha 18 anos, e ele está num colégio privado, que ele está numa turma de pré-vestibular. E ele estava já de saco cheio do professor, o professor dele estava sempre fazendo ali críticas à direita, críticas a Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, e ele acabou filmando. Eu distorci um pouco ali, né, o rosto do professor, mas acabou que quando depois eu coloquei o vídeo na internet, os alunos dele vieram defender e acabaram identificando quem era o professor. Então, vocês vão entender o que eu estou falando. Alguns acho que já devem ter visto esse vídeo. E aí o cara começa a fazer essa porra de bote, você fica com ele. E quando ele começa a fazer isso, ele está numa posição que é muito semelhante ao alemão. Ele assume graça.
que não é ele, é comunista. É por isso que a própria Câmara dos Deputados trata o Jair Bolsonaro como um meme. Ele se trata como um meme. Ele se trata como um meme, só que ele não tem consciência disso. Isso é sério, ele é burro. Ele é muito burro. Sabe por que ele é muito burro? Porque se ele fosse um cara que nem a Alemanha, que se trata como um pequeno meme, mas ela tem consciência de que o pai dela tem um histórico, por exemplo, de negar o Holocausto. O pai dela fundou um partido, não foi? Enfim, um bom exemplo de como deve ser uma boa política. A questão é que, enfim, mas pelo menos a Letona, ela é bem sucinta sobre o que ela é. Eu sou racista pra caralho, eu sou xenófoba, eu sou quase de Mariana francesa, eu sou praticamente Asterix e Obelix ao mesmo tempo. O negócio é que quando ela começa a mostrar essa porra, ela está falando de um país que é um país cosmopolita pra caralho, mesmo que francês seja um grande babaca. Tudo bem? Porque mesmo que a França tenha a cidade de Luz, a capital cultural e como bom, eles têm uma outra característica que é interessante. A França é o berço do iluminismo. Sabor? Só que ela não é só o berço do iluminismo, ela é o berço da liberdade de expressão. Isso é importantíssimo para vocês não esquecerem. Ela são extremamente atacadas. Isso. Consegue entender o problema? O problema é que, ao mesmo tempo em que ela defendia a livre expressão, ela não defendia a livre expressão alheia do não francês. Então ela era um paradoxo. É a mesma coisa que o Bolsonaro. Como é que um cara que defende postura empresariada, uma postura que defende a privatização, que defende o fim dos gastos do Estado, tem como uma primeira solução para conter o nióbio, estatizar o nióbio? Consegue entender? Existe um artigo da BBC que foi lançado essa semana que mostra exatamente por que isso acontece. As frentes neofascistas e neonazistas que existem no nosso mundo hoje, e sim, isso é neofascismo, tá? Só para puxar, elas têm uma característica muito semelhante à época do fascismo, do nazismo, do salazarismo, que é a seguinte: eles se aproximam dos dois lados, da esquerda e da direita. Então esses caras não são destros ou canhotos. Eles são ambidestros quando os convém. Consegui entender o problema? Querem ver uma coisa divertida? O problema que a Alemanha estava enfrentando no período do Hitler, do Adolfo, era o seguinte: a Alemanha não conseguia ter um empresariado forte o suficiente para se erguer, então aquela mão invisível precisava ganhar uma coisinha, tudo bem, ao mesmo tempo que o Estado não tinha a menor condição de se estruturar. Ele estava recém-unificado, a República de Weimar deu errado e era necessário que se criar um terceiro Reich patrocinado, onde o Estado deveria, de alguma forma, colaborar com o crescimento privado e melhorar o Estado social. Ele vai se apoiar muito em ideias keynesianas para fazer isso. Ele vai criar uma espécie de Estado de bem-estar social alemão. Entendendo o que eu estou falando? Quando ele cria esse tipo de coisa, um cara que é liberal econômico vai olhar para o Hitler e achar que ele é o quê? Que ele é socialista. Só que ele é pra caralho, pra caralho. E aí o maluco olha o primeiro discurso do Hitler, levantando o bracinho a 45 graus, e o maluco fala assim: eu vou matar todos os sindicalistas, eu vou exterminar o partido marxista alemão. Que esquerda foda. E a esquerda que descer o próprio braço. Isso é genial, a esquerda por casa. Cara, não tem sentido. Lembra que um dos frutos desse extermínio à esquerda política da Alemanha deu origem a uma figura mítica para o nosso país, que é uma senhora chamada de Olga Benário. Ela era da frente sindicalista e do Partido Marxista Alemão. Irmão, a mulher era muito porra louca, a mulher invadia tribunal hitlerista, saía dando tiro pro alto, sequestrava um maluco no meio do tribunal, levava você tá ali, que foda-se, vamos fugir. A mulher era maluca. A mulher fazia, porra, o que a Dilma fez com aquele grupinho de sequestrar embaixador americano, cara, era para ser um balé. Porque a mulher era balé russo, sabe qual é? Ele a perna 380 graus. Essa é a foto dele de perfil. Então, para a gente conseguir considerar esse ponto. Jordi, se você puder me encaminhar esse vídeo depois para a gente identificar quem é um professor para tomar as medidas cabíveis, aí seria. Eu passei para o Flávio, eu acho que ele já tá tomando as medidas. A gente tem feito um conglomerado desse tipo de denúncia
mas essa realmente não tinha conhecimento. Eu acho que dá para a gente fazer com que ele prove as palavras, que se ele não provar... E aí, o cara... Se ele não provar que doa de outro jeito. Não, e pior que depois desse vídeo... Não é no lugar onde ele gostaria, não, é no bolso. Sim. Depois desse vídeo, né, eu tenho algumas pessoas que estão em alguns grupos que ele está, e ele está se borrando, né? Aí ele disse que está com medo do que vão tomar, o colégio vai fazer. O colégio é Pense, você já deve ter ouvido falar. É da unidade de Niterói. E... tem... no Elite também. Sim. Eu não sei se você... Ah, sim. Tem. Já ouvi falar que tem outros professores. Mas o que a gente percebeu ali é que esse professor, ele é um professor muito bem quisto pelos alunos, né? Eu até quando eu publiquei esse vídeo, os alunos... Teve uma enxurrada de comentários nesse vídeo. Os comentários eu acho que assim, foram 4 vezes mais do que as curtidas e carinhas, né, no vídeo. E foram todos alunos, a maioria alunos dele, defendendo o professor, falando que esse professor ele era um ótimo professor, que eu tinha que assistir a aula do professor antes de falar alguma coisa, que era inadmissível que a gente fizesse algum juízo de valor através de 5 minutos apenas de uma aula de 50 minutos, e que ele sempre apresentava os dois lados da moeda. Gente, por mais que esse professor seja um ótimo professor, se em 5 minutos ele fez isso, por mais que ele tenha uma ótima aula, ele ali infringiu diversos direitos e garantias individuais, ele infringiu diversos princípios constitucionais, liberdade, liberdade de consciência, liberdade de crença, neutralidade política, pluralidade de ideias, e também cometeu crimes contra a honra. Crimes contra a honra contra os bolsonaros, falando ali, associando-os ao nazismo. E eu duvido muito que ele apresente as duas faces da moeda. Eu acredito que ele apresenta até assim, uma colocando quem é, digamos, contrário ao pensamento de esquerda como sendo de nazista, fascista, e sempre enaltecendo o lado deles. Então, é por isso que a gente realmente tem que brigar pela escola sem partido, porque um professor como esse, que é o queridinho, descoladão, aquele que tem traquejo, que tem facilidade com os alunos, tem um amplo acesso com esses alunos, proximidade, ele acaba seduzindo esses alunos com o seu discurso e manipulando a cabeça dessas crianças. E, na verdade, nesse caso, dos adolescentes. Hoje chegou para mim também um áudio de uma menina que me acompanha no Facebook e no Instagram, e que ela é do Rio Grande do Sul, de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, né? Colégio Santa Terezinha. Ela me enviou um áudio, né? Ela é eleitora da família Bolsonaro, e ela me enviou esse áudio em que a professora, ela ataca o Jair Bolsonaro e fala diversas mentiras, né? Você percebe que eu não sei se são mentiras ou se é desinformação, se ela é desinformada. Aí eu queria passar um pouquinho, só um trechinho do áudio. Democracia também surgem os escrotos, né? Aquela escória da sociedade, como por exemplo o Bolsonaro, que acha que estupro, por exemplo, é legítimo. Ele já disse para Maria do Rosário que não estuprava ela porque ela não merecia. Ah, claro, todas nós queremos sair na rua e ser abusadas, né? É o que dá a entender com as falas do Jair Bolsonaro. E sobre a lei que ele criou de castração química, o que tu acha? A lei de castração química eu acho ótima, é uma lei que inclusive já existe nos Estados Unidos. Então por que tu relaciona ele como estuprador se ele cria uma lei para castrar estupradores? Não, a lei de castração química é para abusadores de crianças. Não. É para homens que são pedófilos. Eu acho que tu não leu o projeto inteiro. Estupro. Ele é contra o estupro. Tá, mas e por que então ele diz que a Maria do Rosário não merecia? Tu viu que ela ela não não merece ser estuprada? Ela defendeu um estuprador. Champinha. Aquele que estuprou muitas meninas menores de idade. Continua, quero ouvir. Ouve ela. Não, é que nem a gente também tá em choque aqui. Sim. Pode ter certeza. Vocês acham que os projetos deles são bons? A maioria, sim. Não Me diz algum que você acha muito bom. Esse da castração química. Sim, voto impresso. Armamento para as pessoas de bem. Tá. Mais algum? Ah, são vários. Tá. E vocês acham que a Minoridade democracia é penal um bom também. regime de governo? Dependendo da democracia. Ah, mas o Jair Bolsonaro ele defendia a ditadura militar. Ele apoiou na defendia a época da democracia. ditadura Ele militar apoiou. porque ia ser implantada uma ditadura comunista.
E entre a ditadura comunista e a capitalista, eu prefiro 1000 vezes a capitalista. Pode cortar aí, acho que já está suficiente. Por mais estudantes como essa, né? Gostei muito, realmente, é importante isso, entendeu? Você viu que é uma garota informada e que foi realmente fazer o contraditório, e a professora ficou desorientada. E cabe ressaltar aqui, algo que eu não falei no outro vídeo e que deve ser falado também a respeito nesse áudio, a linguagem inapropriada desses professores. Linguagem de boteco. Linguagem que a gente fala em jogo de futebol. Não se fala isso em sala de aula não, entendeu? Dois professores, digamos, seriam educadores, né, duas pessoas que estão ensinando ali e falando com crianças com palavras de baixo calão dessa forma, realmente é algo que merece o nosso total desprezo. Mas o que a gente percebe aqui também é a grande distorção, a falta de respeito a princípios constitucionais, não é respeito à liberdade de consciência, à liberdade de crença, à neutralidade política, e é por isso que a gente realmente precisa lutar pela aprovação do projeto Escola Sem Partido. Os professores que argumentam contra o projeto Escola Sem Partido, eles vão sempre falar que que o projeto é um projeto de censura, que o projeto é um projeto que quer impedir a liberdade de cátedra. Não é nada disso, gente. Primeiro de tudo, é que até a Bia Kicis já falou aqui, liberdade de cátedra não se confunde com a liberdade de expressão. O professor em sala de aula não tem liberdade de expressão, porque senão ele poderia ensinar qualquer coisa estranha à matéria do conteúdo programático. Ele poderia muito bem falar sobre contos eróticos numa disciplina de matemática, ou qualquer outra coisa que não fosse álgebra, geometria. Então ele não tem liberdade de expressão. O que ele tem é liberdade de ensinar. E mesmo assim, se ele tivesse liberdade de expressão de expressão não é um princípio absoluto, não é um direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. Há uma coisa que se chama ponderação de interesses. Quando há um interesse, um direito colidindo com o outro, há de se fazer um juízo para ver qual que prevalece. E no momento em que um professor ele usa a sua liberdade de expressão para ferir a liberdade de consciência, a liberdade de crença, e ferindo a neutralidade política, a liberdade de expressão dele já cai por terra. Então não existe liberdade de expressão para professores. É muito importante a aprovação da Escola Sem Partido. Nós estamos realmente não estamos medindo esforços para a aprovação desse projeto. Eu coloco toda a minha energia para a aprovação desse projeto, porque eu acho que é muito importante a gente colocar apenas um cartaz na sala de aula. Como já foi dito, é um cartaz em que vai estar colocando ali deveres que já existem, deveres que já estão plasmados na Constituição, no Pacto de São José da Costa Rica, e que, na verdade, vão estar ali determinando limites da atuação do professor. E vão estar dizendo para o aluno que ele tem direitos. É muito importante isso, sim. Mas eu acredito que, realmente, a gente vai ter um caminho muito árduo até a sua aprovação. Porque a gente sabe como que essa minoria é histérica, como que eles são organizados e gostam de realmente distorcer conceitos, distorcer discursos. E a gente sabe também que o nosso judiciário, muitas vezes, ele está impregnado de ativismo jurídico. O nosso legislativo também está impregnado do politicamente correto, do pensamento esquerdista, também está impregnado do fisiologismo. Então, a aprovação, ela vai ser árdua, pode demorar um pouco, mas nós vamos conseguir. Só que eu acho que o maior mérito do Escola Sem Partido nós já estamos tendo hoje, aqui nessa casa e aqui nesse momento atual que nós vivemos, que é trazer para o debate esse tema. É trazer do silêncio das salas de aula todos esses temas, todos esses abusos que vinham sendo feitos nas salas de aula, e que muitas vezes eles ficavam no silêncio. Muitos pais não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam de onde o aluno, o seu filho estava vindo, de onde ele vinha com essas ideias, e agora esse tema ele está sendo cada vez mais colocado na repercussão, na mídia. Isso é muito importante. É por isso que a esquerda está histérica, está polvorosa. Os comunistas nunca estiveram tão descontrolados, histéricos, porque realmente nós estamos mexendo na galinha de ovo de ouro deles. Galinha de ovos de ouro deles. Estamos mexendo na menina dos olhos deles. É um verdadeiro vespeiro, mas que é ali
que funciona a matriz de formação de militantes de esquerda. E eles estão realmente muito apavorados com isso, porque eles percebem que toda essa movimentação já está surtindo efeitos. E a gente precisa realmente estar sempre trazendo esse tema para público, falando o tempo inteiro sobre isso, mostrando todos esses abusos que vêm acontecendo nas salas de aula. E tenho fé que um dia vamos conseguir aprovar esse projeto tão importante, que é importante frisar, não é de partido algum, não queremos doutrinação de nenhum lado. Se for para mostrar alguma concepção política, mostre duas. E o professor, por mais apaixonado que seja por uma ideologia, tente se manter neutro. Tente se manter neutro. E eu tenho muita fé que a gente vai conseguir um dia aprovar esse projeto, porque eu estou muito empenhado, engajado em cessar esse estupro ideológico de vulneráveis que vem sendo feito em nosso país. Muito obrigado. Pitbull de Niterói. A palavra é tua, Carlos Jorge. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui ao convite e ter a honra de estar aqui sentado aqui com todas essas feras, pessoas que eu sempre admirei e que hoje eu possa estar aqui ombro a ombro lutando com eles, lutando pela verdade, pela justiça, pela liberdade, lutando por um Brasil melhor. Também quero agradecer a todos vocês pela presença. Tem vários rostinhos aqui que eu conheço, pessoas que me seguem, e fico feliz de vocês estarem vindo aqui hoje, se colocando numa segunda-feira, né, à disposição para vir para uma audiência como essa. Nós somos políticos, nós estamos tratando a respeito desses temas nas nossas casas legislativas. A Bia não é, mas é uma militante, e vocês são pessoas comuns, mas que realmente acreditam em tudo isso, acreditam nessa luta contra a doutrinação ideológica, na luta por acabar com esse aprisionamento mental que tem sido praticado nas salas de aula. E pegando um gancho aqui com o que o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse, que ele falou, né, que esse pessoal, eles gostam de fazer esse, digamos assim, esse gráfico em que quem não concorda com as pautas dele vai ser sempre esse fascista, vai ser os xenófobos, homofóbicos e toda a gama de preconceitos que eles conseguem inventar. Realmente, isso é um debate, eles apequenam o debate. Eles traçam um paralelo em que o universo de consciência deles é tão estreito, em que o democrático é somente aquele que acredita com o que eles pensam. Eles defendem tanto a tolerância, falam de tolerar a diversidade, mas eles são aqueles que não toleram a diversidade de opiniões. Falam tanto de tolerância, os que pregam a tolerância são os mais intolerantes. E são realmente pessoas que ou são desonestas intelectualmente, que sabem o que estão fazendo, ou são idiotas úteis, porque realmente foram imbecilizados pelas salas de aula, por professores, militantes travestidos de professores, que conseguiram adormecer a consciência dessas pessoas. Mas nós não vamos desistir, vamos cada vez mais nos levantar e tirar essas pessoas dessa prisão intelectual, essa prisão acadêmica em que elas vivem. Então essa luta é nossa, pessoal. Conto com vocês, dia 29 de maio, segunda-feira em Niterói, às 19 horas, vamos estar com a presença de Miguel Najib, que é essa pessoa que, eu dispenso comentários, acho que todos sabem da luta dele, do trabalho dele à frente do Escola Sem Partido, pessoa que idealizou esse projeto e que dedica a sua vida a esse projeto, embora não seja, digamos, um político, mas vive nisso, e eu tenho uma admiração imensa a toda essa luta que ele vem prestando para esse projeto, e também a presença do Flávio Bolsonaro, que também é um grande amigo que nós temos e que vai realmente abrilhantar a nossa discussão. Estou ansioso para essa audiência. Tomara que os vermelhos estejam lá, porque eu quero ver uma grande surra ideológica neles. Forte abraço, obrigado.